Conheça a incrível reviravolta na vida de José, filho de Jacó, que passou de sonhador a governador do Egito. Olá, galera! Hoje vamos contar a história surpreendente de José, um jovem sonhador que enfrentou muitos desafios e viveu uma reviravolta incrível em sua vida. Prepare-se para se emocionar e se inspirar com essa narrativa cheia de emoção e transformação. José era um jovem sonhador que enxergava o mundo com olhos cheios de esperança e promessas desde cedo. Ele era marcado por sonhos simbólicos e reveladores, como as estrelas e os feixes de trigo se inclinando diante dele. Essas visões o impulsionavam a acreditar em um futuro grandioso, mesmo que isso despertasse a inveja e a desconfiança de seus irmãos. José era alguém especial, destinado a viver uma jornada repleta de desafios e reviravoltas surpreendentes. José, o jovem sonhador, via seu futuro se desdobrar diante de seus olhos em visões noturnas e reveladoras em uma noite especial. Ele sonhou com as estrelas do céu se curvando diante dele, simbolizando sua posição de destaque e liderança. Em outro sonho intrigante, feixes de trigo se inclinavam em sua direção, representando a abundância e prosperidade que estavam por vir. Essas visões não apenas despertaram a admiração de José, mas também despertaram a inveja e a desconfiança de seus irmãos. Eles viam esses sonhos como uma ameaça à ordem estabelecida e à própria segurança da família. Assim, o conflito entre os irmãos cresceu à medida que José continuava a ser marcado por essas revelações divinas, revelando um futuro cheio de desafios e reviravoltas surpreendentes. José sempre foi muito querido por seu pai Jacó, que expressava seu amor de maneira especial. Em uma ocasião, Jacó presenteou José com uma túnica colorida, símbolo de status e favoritismo. Essa demonstração de afeto despertou a inveja e a raiva dos irmãos de José, que viam na túnica uma prova clara do favoritismo do pai. A túnica se tornou um ponto de discórdia na família, causando ainda mais conflitos e ressentimentos entre os irmãos e José. O gesto aparentemente inocente de Jacó desencadeou uma série de eventos que mudariam drasticamente o rumo da vida de José. José, um jovem sonhador cheio de esperança e promessas, viu sua vida mudar drasticamente quando seus irmãos, consumidos pela inveja, decidiram se livrar dele em um ato cruel e traiçoeiro. José foi enganado, levado para longe de sua família e jogado em um poço escuro e úmido. Ali, no fundo do poço, cercado pela escuridão e pelo silêncio perturbador, José enfrentou o medo e a solidão. A sensação de abandono era avassaladora, deixando-o sem rumo e desamparado. A água fria tocava sua pele, enquanto ele clamava por ajuda sem compreender o motivo daquela traição brutal. A dor da traição dos próprios irmãos ecoava em seu coração partido, marcando o início de uma jornada repleta de desafios e reviravoltas surpreendentes. Após ser vendido como escravo por seus próprios irmãos, José foi levado para uma terra distante e desconhecida. Lá, ele enfrentou a dura realidade de ser propriedade de outra pessoa, sem liberdade ou autonomia. A sensação de perda e desamparo era avassaladora, pois José viu seu mundo desmoronar diante de seus olhos. Ele precisou se adaptar a um novo estilo de vida, marcado por trabalhos árduos e humilhações constantes. A cada dia, José lutava para manter viva a chama da esperança em seu coração, mesmo diante das adversidades e injustiças que o cercavam. Ser arrancado de sua família e de tudo o que conhecia foi um golpe duro para José, mas sua determinação e fé inabaláveis o ajudaram a enfrentar os desafios dessa nova fase em sua vida. José, mesmo diante das adversidades e da injustiça que enfrentou, manteve sua fé inabalável e sua integridade enquanto trabalhava na casa de Potifar. Mesmo sendo um escravo,
Ele dedicava-se com empenho e excelência às suas tarefas, demonstrando habilidades e sabedoria que impressionavam a todos ao seu redor. Sua conduta exemplar e sua postura íntegra conquistaram a confiança de Potifar, que o elevou a uma posição de destaque em sua casa. José não se deixou abater pelas circunstâncias difíceis em que se encontrava, mas enxergava cada desafio como uma oportunidade de crescer e se fortalecer. Sua determinação e fé inabaláveis foram fundamentais para enfrentar os obstáculos que surgiram em seu caminho, preparando-o para os grandes feitos que estavam por vir. Após ser acusado injustamente de um crime que não cometeu, José foi levado à prisão, um lugar sombrio e repleto de sofrimento ali. Ele se viu cercado por criminosos e injustiçados, cada um com sua história de dor e desespero. Mesmo diante das condições desumanas e da incerteza do futuro, José não perdeu a fé em Deus e em seu propósito. Sua sabedoria e compaixão o destacaram entre os demais prisioneiros, tornando-o uma fonte de esperança e consolo no meio da escuridão. Foi na prisão que José demonstrou sua habilidade divinatória ao interpretar os sonhos de seus companheiros de cela, oferecendo-lhes conforto e orientação em tempos difíceis. Sua presença naquele lugar hostil era como uma luz brilhante em meio às trevas, inspirando todos ao seu redor a nunca perderem a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. José, com sua sabedoria e discernimento divinos, conquistou a confiança e admiração de Faraó ao interpretar um sonho que intrigava o governante do Egito. O sonho revelava uma grande fome que assolaria a terra, e José, com sua interpretação precisa e inspirada por Deus, não apenas alertou sobre a iminente crise, mas também propôs um plano para enfrentá-la. Impressionado com a visão e a sabedoria de José, Faraó o nomeou como governador do Egito, confiando-lhe a responsabilidade de administrar os recursos do reino e liderar o povo durante aquele período desafiador. Assim, José passou de um simples escravo injustiçado a um líder respeitado e influente, demonstrando que a fidelidade e confiança em Deus podem transformar os destinos mais improváveis. Após anos de seca e fome na terra, os irmãos de José decidiram ir ao Egito em busca de comida e suprimentos para suas famílias. Eles não tinham ideia de que o governador do Egito, a quem buscavam ajuda, era justamente o irmão que haviam vendido como escravo tantos anos atrás. Ao chegarem diante de José, os irmãos foram recebidos com gentileza e generosidade, sem saber que estavam diante da pessoa que um dia consideraram seu inimigo. José os observava atentamente, lembrando-se das injustiças do passado, mas também da jornada de transformação e perdão que havia percorrido desde então. O reencontro entre José e seus irmãos foi marcado por emoção e redenção, revelando o poder do perdão e da reconciliação mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Após anos de separação e sofrimento, José finalmente revela sua identidade aos irmãos, que ficam chocados ao descobrir a verdade. Em um momento carregado de emoção, José escolhe perdoar seus irmãos em vez de buscar vingança. Ele compreende que o perdão é o caminho para a cura e a reconciliação. Mesmo diante das injustiças do passado, os irmãos de José são tomados pela surpresa e pela gratidão ao perceberem a generosidade e bondade daquele que um dia consideraram seu inimigo. O reencontro é marcado por abraços apertados, lágrimas de arrependimento e palavras de perdão sincero. José mostra que o amor e a compaixão são mais fortes do que o ódio e a vingança, ensinando uma poderosa lição sobre o poder transformador do perdão. Quando as lutas parecerem pesadas demais, lembre-se de José. Ele foi traído, injustiçado e esquecido pelos homens, mas nunca por Deus. E justo quando tudo parecia perdido, a reviravolta chegou. O mesmo Deus que mudou a história de José está cuidando da sua. Mesmo em silêncio, Ele está preparando algo maior. A sua virada pode estar muito mais perto do que você imagina. Deus não se esqueceu de você. Espero que tenham se emocionado com essa história incrível. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para inspirar mais pessoas. Até o próximo episódio.